Paz a todos, amém? Eu sou o pastor Valdo, responsável pela Igreja Apostólica Unção e Poder aqui na cidade de Jundiaí. Estamos localizados ali na rua Moisés Abade, número 200, bem ali na Vila Ares. E eu estava meditando na palavra do Senhor e eu gostaria de compartilhar algo breve com cada um dos senhores e senhoras. Nós estamos vivendo um período agora, um período de restauração. Acabamos de sair de um tempo de pandemia, estamos ainda saindo desse tempo de pandemia. E não só aqui no Brasil, como em todos os lugares do mundo, muitas igrejas estão falando sobre restauração. E realmente é um tempo de restauração. Eu creio que todos nós, quando passamos essa situação agora, muitos de nós percebemos o quanto nós estávamos distantes do Senhor. Muitas pessoas, no momento que perceberam que o limite humano chegou e que não havia mais o que fazer, muitas pessoas começaram a buscar a Deus. Alguns disseram que quando terminasse esse período crítico da pandemia, o seu propósito seria estar na igreja, buscando a Deus, agradecendo a Deus. E o que nós temos visto nesses dias é que cada vez mais o esfriamento, a apostasia está acontecendo na vida das pessoas. E Deus tem nos dado palavra para trazer ânimo ao seu povo, restaurar a sua igreja. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você aqui agora, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, para você entendesse por que estamos vivendo esse tempo e por que Deus é necessário termos a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque sem Ele não podemos fazer nada ou vivemos um tempo de restauração. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Olha que coisa interessante. Tudo que Deus cria é perfeito. Deus não cria nada fora de ordem ou irregular. Tudo Deus cria de uma maneira perfeita. Mas continuando aqui no versículo 1, você vai ver que no versículo 2 diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Todos nós sabemos que isso foi quando ocorreu a queda de Lúcifer, que quando ele houve a queda dele, a terra ficou dessa forma, perdeu a sua forma, perdeu a sua beleza, perdeu a sua característica. E quando essa situação chegou sobre a face da terra, isso mostra como estava destruído. E assim muitas vezes está a nossa vida. Quando nós estamos sem a presença de Deus, a nossa vida fica dessa forma. Fica sem forma, vazia e trevas. Porque a palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e vosso Deus, fazendo com que Ele que não nos ouçam. E se você ver aqui, ainda continua, no versículo 2 diz assim, ó: e o Espírito de Deus se movia sobre a fonte das águas. Agora olha isso que coisa interessante. Primeiro, o versículo 1 diz como Deus criou. Segundo, diz como o estado em que estava. E nesse terceiro item diz assim: e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Nesse momento, quando a presença do Espírito Santo de Deus, ele já se manifesta, se você ver no versículo 3, você vai ver que Deus já começa a colocar tudo no lugar, a colocar as coisas de volta, a restaurar como era no princípio. O que eu quero falar para você nesse momento de restauração que nós estamos vivendo, querido, se você não tiver o desejo de realmente estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, não existe a menor possibilidade de você viver um tempo de restauração. Não existe a menor condição de você viver esse tempo. Porque a Bíblia fala que no momento quando o Espírito Santo de Deus ele se manifesta, ele já começa a colocar cada coisa no seu lugar. Se você prestar atenção, nesse período de esfriamento, as pessoas elas se tornam vazias de Deus. As pessoas elas são dominadas por sentimentos, situações, circunstâncias. Elas não conseguem mais ouvir a Deus, não conseguem mais ter aquele tempo com Deus. Isso se torna uma pessoa vazia. Quantas pessoas você não ouve dizer que ela sente que nela está um vazio, que ela sente que nela falta algo nas suas vidas? E esse vazio é só preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. E olha só, e havia trevas, porque aonde a luz do Senhor, a presença de Deus habita, ali está a luz do Senhor, aonde dá discernimento claro, para que você enxergue como a sua vida está diante do Senhor. Porque quando a pessoa está afastada de Deus, ela não percebe como está a situação, ela vê os resultados, os frutos do que é estar distante do Senhor.
E muito nesses dias nós temos visto isso, como as pessoas elas têm se tornado frias, muitas vezes as pessoas insensíveis, as pessoas têm se tornado pessoas que elas não têm o prazer de voltar mais buscar ao Senhor na igreja. Ah, pastor, mas eu busco na minha casa, é a mesma coisa, querido. A igreja é o lugar onde você, o corpo de Cristo, se reúne. Você faz parte do corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. E o corpo, ele é composto de vários membros. Eu creio que na sua casa você busca a Deus, claro, é o primeiro lugar que você deve buscar, e eu não tenho dúvida nenhuma que a presença dele se manifesta aí na sua casa e na sua vida. Mas é necessário que nós estejamos nesse tempo de congregar. Esse é o momento que precisamos estar unidos uns com os outros, orando uns pelos outros. Mas para que esse tempo de restauração, esse momento de que você vai viver as promessas de Deus em meio a essa situação, em meio a essa crise, em meio a essa situação que a perspectiva que muitos têm, muitas vezes não são de coisas boas, mas a pessoa que está cheia da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, ela sabe que Deus é o Deus que traz à existência o que não existe. Ao invés de você ser aquela pessoa cheia de pessimismo, de palavras de derrota, você vai ter palavras que você vai profetizar. Você vai estar cheio de Deus para você declarar que Deus ele vai manifestar a glória dele, vai abrir portas. Nesse tempo de tempestade, Deus vai trazer abundância. Nesse tempo de deserto, Deus vai trazer um tempo tempo de produzir, um tempo de bênçãos extraordinárias. Deus ele te criou para ser algo perfeito. Deus não nos criou para ser algo deformado. Quando nós estamos sem a presença de Deus, somos completamente deformados. Como deformados, pastor? Pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que são dominadas por situações. Mas quando você está cheio da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele começa a se mover na vida daqueles que dependem dele. E quando isso acontece, ele começa a colocar todas as coisas no lugar. Você vai voltar a ter prazer de orar. Você vai voltar a ter prazer de estar meditando na palavra. Você vai voltar a ter prazer de ajudar as pessoas. Ah, pastor, mas eu tenho visto tanto falar sobre as igrejas, dos pastores. Entenda, querido. O Senhor disse que é inevitável que essas coisas acontecessem. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Ainda existem muitos homens e mulheres de Deus que realmente têm esse desejo de ganhar almas, cuidar delas. Porque existe ainda pessoas ainda que realmente temem ao Senhor. Então, não se distancie, não aceite isso. Você está percebendo o quanto você tem se esfriado. Você tem percebido que ao invés de você estar adorando a Deus, você não tem mais nem prazer de ouvir os louvores. Muitas vezes, o prazer de voltar a adorar ao Senhor já é um princípio que você já está preparando realmente o ambiente para a manifestação da graça dele. Você só vai ser cheio daquilo que você sente falta. E você só vai buscar aquilo que você deseja. Se você sente falta da presença de Deus, ele diz: buscar-me-eis, achar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes você está vivendo uma realidade na tua vida que você acha que a realidade é essa, que você vai viver desse jeito, vai morrer assim. Mas eu estou aqui nesse momento como profeta do Senhor para te dizer: não foi dessa maneira. Deus não te criou para viver dessa maneira. Deus te criou para que você tenha uma vida e vida em abundância. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira. É bênção a pessoa ter prosperidade financeira, mas eu estou falando para você ter equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Você poder ter um equilíbrio que você possa viver no controle da situação da sua vida. Talvez existam situações da sua vida que você perdeu totalmente o controle. Você perdeu totalmente as rédeas dessa situação. Mas quando você... Por quê? Porque você está... A presença de Deus não se move mais em você. Mas se você está ouvindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo de Deus está falando: ainda há tempo. Ainda há tempo de você buscar. Porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer tirar toda a esterilidade que está na tua vida, seja na tua vida sentimental, seja na tua vida financeira, seja na tua saúde. Deus quer trazer um equilíbrio, Deus quer colocar tudo de volta no lugar. Olha o que a palavra do Senhor diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, já estava criado, já estava tudo perfeito. Mas devido àquela situação que houve, muitas vezes quando nós nos distanciamos do Senhor,
tudo perde a forma, tudo fica deformado. Quando você quebra os princípios da palavra do Senhor, a sua vida vai perdendo aquela forma de você que você tinha antes de você ser realmente cheio da presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo te visitar, mas ele só vai de encontro àquele que sente falta dele, àquele que deseja ele. Ele não invade, ele só entra se ele for convidado. Que Deus, ele realmente esteja nesse momento falando ao teu coração. Talvez você não está ouvindo aqui palavras eloquentes, bonitas, textos decorados, situações pelo qual você vai dizer, não, você está vendo uma palavra simples que Deus está falando para você de uma maneira simples. Ele disse, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele disse, eu vou, mas eu vou enviar aquele que é o Consolador, aquele que vai vos guiar, aquele que vai lhes ensinar. Sabe quem nos ensina? É o Espírito Santo de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu convido você agora, que você agora deseje estar cheio da presença do Senhor, cheio da presença, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu devo fazer, pastor? Simplesmente é você desejar no seu coração. Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria de clamar em teu favor, para que Deus ele venha trazer novamente em você o ânimo, o desejo de buscar a Ele. A palavra do Senhor diz que quando o templo estava sendo construído, os inimigos, no tempo da restauração, os inimigos se levantaram e impediram da obra parar. Mas a Bíblia fala que se levantou Zacarias e Ageu para profetizar ao povo e para exortar o povo e dizer, voltem, busquem ao Senhor, porque Ele vai trazer ânimo novamente. Eu estou falando com pessoas que estão completamente desanimadas. Estou falando com crentes, com pessoas que você era feliz, mesmo diante das batalhas, das lutas, as coisas não estavam fáceis para você, mas você não era levado ou dominado pelas situações, muito pelo contrário. Quando você chegava, a presença de Deus na tua vida mudava toda a situação. Onde não tinha portas, Deus manifestava a glória a Deus, as portas se abriam. Aquilo que não existia, que era impossível, se tornava possível. Talvez hoje você está até dentro de um quarto, vivendo um momento de depressão. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, andarão juntos se não tiver de comum acordo. De quem você quer selar um acordo nesse momento? Você quer continuar andando com a depressão, andando com a tristeza, com a decepção? Ou você quer agora andar com Cristo? Se você deseja andar com Ele, restaurar novamente, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te habilitar para isso. Ele vai te conduzir para isso. Mas para isso, mesmo que você não tenha nem forças para orar, mesmo que você não consiga, mas não foi por acaso que você está vendo esse vídeo. Então por isso eu quero orar por você agora. Deus mandou falar com você agora. Busca Ele, deseja Ele. Eu vou estar intercedendo agora pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos? Então põe a mão no seu coração, vamos falar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que assim que Jesus foi batizado, a tua presença veio de encontro a Ele naquele momento, levando Ele para o deserto para ser habilitado e capacitado para vencer as batalhas e colocar tudo de volta no lugar. Porque como o Senhor mesmo disse, o Espírito do Senhor me ungiu a pregoar o ano aceitável, para levar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos. Meu Deus, eu oro com esta pessoa que nesse momento está junto comigo nessa oração. E essa pessoa, meu Pai, que muitas vezes se encontra sem força, desanimada. Essa pessoa que se encontra, meu Pai, até de coração duro. Mas nesse momento, meu Pai, essa pessoa parou esse momento para buscar a Ti, para clamar socorro a Ti. Talvez eu esteja falando com uma pessoa também que pediu uma oportunidade para falar com o Senhor. E Deus está me usando para falar contigo. Agora chegou o momento. Por isso, meu Deus, eu não sei onde se encontra esta pessoa. Não sei em que cidade, eu não sei em que país essa pessoa está. Ou se essa pessoa está trabalhando, está dentro de um quarto escuro. Se essa pessoa está dentro da sua casa ou está no carro. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
O Senhor vai de encontro àquele que tem sede de Ti, aquele que deseja novamente. Meu Deus, restaura neste homem, restaura nesta mulher, seja ele obreiro, obreira, pastor, membro, quem quer que seja. Visita ele agora, visita ela agora nesse momento. Este missionário, esta missionária que tinha prazer em levar a Tua palavra, mas hoje se encontra impedido, não muitas vezes por situação financeira, não, porque isso não é impedimento para esta pessoa, mas se encontra uma pessoa decepcionada, triste. Mas, meu Deus, anima esta pessoa agora, que ela busca no seu íntimo, no seu interior, o desejo, meu Pai, de novamente ser cheio da Tua presença. Visita esta pessoa agora, Senhor. Manifesta a Tua misericórdia nesta pessoa agora, Pai. Que essa pessoa venha ser, nessa noite, ou nesse dia, ela venha ser cheia de ânimo para buscar a Ti e viver um novo tempo na sua vida, um tempo de restauração, um tempo pelo qual, meu Pai, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, mas sabe que Deus vai conduzir ele para um tempo de restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você, ainda hoje, procure uma igreja para você falar com Deus. Procure, vai lá, busque, clame ao Senhor. Esqueça das pessoas, você vai lá para buscar, vai lá adorar, vai lá glorificar o Senhor. Tenha uma atitude, não só de palavras, mas tenha uma atitude de mostrar que você é aquela pessoa que realmente sentiu falta do Senhor. Talvez você seja o filho pródigo, como aquele filho pródigo disse: eu vou voltar, porque lá na casa do meu pai eu sei o que eu tenho lá. Ei, nunca é tarde para voltar, e Deus está te dando oportunidade para você voltar novamente. Pastor, mas você não sabe em que estado eu estou, você não sabe em que situação eu estou. Querido, Ele veio, amada, Ele veio buscar quem estava precisando, Ele não veio buscar quem não precisa. Se você é essa pessoa que está qualificado e você precisa, então chegou a hora. Ele vai tirar do lamaçal do pecado, Ele vai tirar das drogas, Ele vai tirar dessa situação. Creia que em nome do Senhor Jesus, nesse momento, o Espírito de Deus te dá ânimo e te levanta para que você volte a viver um tempo de restauração em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.